Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma aula aqui da nossa sequência de aulas para os assuntos da Banca Instituto Bahia, para a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Antes, se você é novo no canal, não esqueça de deixar o like, se inscrever, pode compartilhar à vontade. Temos várias aulas aqui já para esse concurso, pretendemos fazer sobre todos os assuntos. Vamos falar hoje sobre juros simples, certo pessoal? Então vamos lá? Se você não recorda, um juro basicamente vai ser um rendimento que você vai ter em um determinado valor ao longo de um período de tempo. A gente tem juros simples e juro composto. Vamos falar hoje sobre juros simples, que é mais fácil de fazer ou para alguns menos difícil, certo? Então vamos lá? Então, vamos fazer uma breve lembrança aqui. Se você tiver um valor, você vai aplicar um valor. Depois de um determinado tempo, você vai botar um juros. Esses juros ao longo do tempo ele vai lhe render vai lhe render um dinheiro. Então, os juros, basicamente, juros simples é a fórmula que a gente usa para fazer J de juros igual a C vezes I vezes T. Vamos destrinchar cada fórmula, cada letra dessa. O J, pessoal, como o próprio nome já está dizendo, é os juros. Então, J igual juros. C é o capital, C é o valor inicial. Então, se você pegou um dinheiro emprestado ou emprestou um dinheiro a alguém, esse valor inicial é chamado capital. C, capital. I é a taxa. I igual taxa. Essa taxa, pessoal, geralmente ela vai vir em porcentagem. Então, a gente tem que transformar, tirar da porcentagem. Então, esse I, vocês têm a lembrança que ele é porcentagem. E o T é o tempo. T igual tempo. Esse tempo pode ser meses, pode ser ano, pode ser décadas, depende da questão. Cada questão ela vai pedir de uma forma, certo? Então vamos a um exemplo básico para a gente tentar entender como funciona essa forma. Então, se por exemplo uma pessoa aplicar um capital de R$100, na questão ela vai falar a juro simples ou juro composto. Então você tem que estar atento na questão. Então, se ela aplicar um capital de R$100 a juros simples, com uma taxa, vou botar aqui taxa, de 20% ao ano, uma taxa de 20% ao ano, aí perguntar aqui, qual vai ser os juros após 5 anos? Pronto, então como é que a gente vai resolver essa questão? A gente já tem as informações todas. Ele quer basicamente os juros, então vou botar na fórmula. Uma dica aqui, pessoal, para vocês lembrarem dessa fórmula, é só falar assim, J igual CIT. Se lembrar isso na cabeça, J igual a CIT. Aí na hora você vai falar CIT, capital, taxa e tempo. Então J igual a CIT. Então juros é igual. O capital é R$100 vezes a taxa 20% ao ano. Só que tem um detalhe, pessoal, esse valor em porcentagem, a gente, na hora de fazer a conta, não vai deixar em porcentagem. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não vai deixar esse número em porcentagem. Então, para tirar da porcentagem, esse valor ele vai ter que ser dividido por 100. Então, basicamente, eu coloco aqui entre parênteses 20 por 100. Então, você só faz isso. Pega o número que está em porcentagem, se for 1%, vai ser 1 por 100. 3%, 3 por 100. O que importa é você fazer assim, dividir esse número por 100. Você pode dividir ele antes de colocar aqui na questão, mas colocando aqui eu acho até melhor. Mas você pode dividir por 100 antes e trazer para cá, certo? Então, coloquei o valor da taxa vezes o tempo, que é o T. O tempo ele falou aqui 5 anos, então vezes 5. Ok, então J é igual a... Olha só porque é mais fácil aqui, pessoal. Aqui eu posso multiplicar tudo em cima e depois dividir, ou eu posso simplesmente fazer isso aqui. Observe que eu tenho um 100 em cima multiplicando e tenho um 100 embaixo dividindo. Então 100 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 1. É o mesmo que eu chegar aqui e cortar, ó, porque 1 não preciso, 1 vezes isso daqui vai dar tudo isso. Então 100 dividido por 100 dá 1, basicamente é o mesmo que eu cortar tudo isso daqui. Então ficou juros igual a 20 vezes 5. 20 vezes 5, pessoal, vai dar quanto? 2 vezes 5, 10. Então, 20 vezes 5 vai dar 100. Então, olha só, após 5 anos, os juros foi de R$100, certo? Agora, tem outra fórmula aqui, bastante usual, só que ela é simples. Então, você vai pensar o seguinte, com esses R$100 é o valor do meu capital.
eu tive um juros de R$100 também. Então, o total vai ser quanto? Então, o total vai ser 100 mais 100, 200. Esse total, pessoal, ele é chamado montante. Então, montante, quando você ouvir a palavra montante, vai ser o total. Montante é o total. Total vai ser igual a juros, o que eu tive ao longo do tempo, mais capital. Então, simples, né, pessoal? O montante é o total. Então, na fórmula fica M de montante é igual a J de juros mais C de capital. Então, basicamente, o juros simples é isso. Essas duas fórmulas. Montante igual a juros mais capital. E aqui está lá em cima, J igual a CIT, certo? Vamos agora observar como é que a banca cobra essas questões de juros simples, certo? Vamos fazer algumas questões da Banca Instituto Bahia. A gente faz só a questão da Banca Instituto Bahia aqui para a gente familiarizar como é que a banca cobra, certo? Então vamos lá? Essa questão, pessoal, ela foi para a Prefeitura Municipal de Venceslau Guimarães, é uma questão de juros simples da Instituto Bahia. Olha o que a questão fala. Uma aplicação a juros simples no valor de R$ 550, com taxa de 1% ao mês, durante um período de 2 meses completo, vale. Vamos analisar as opções para poder resolvê-la. Após a leitura da questão, pessoal, a primeira coisa que a gente deve pegar é as informações que foram dadas, principalmente em questões que é necessário o uso de fórmula. Então, ele falou que a aplicação de um capital a gente coloca a letra C, igual a RS de dinheiro, 550,00. E ele falou que a taxa, a gente chama com a letra I, é igual a 1%. Lembrando que essa taxa você tem que transformar ela, tirar essa porcentagem. Você pode dividir aqui por 100 ou pode dividir na hora da fórmula, porque isso aqui vai ser igual a 1/100. Então, o tempo que ele falou dessa aplicação é 2 meses. E essa taxa é 1%, botar aqui, AM. Esse AM, pessoal, algumas vezes ele vai colocar as siglas. Esse A.M é ao mês. Se tivesse assim, botar aqui do lado. A.A seria ao ano, então seria uma aplicação ao longo de um ano. A.M ao mês. Ele pode falar durante um bimestre, durante 3 bimestres, durante um trimestre. Então a gente tem que estar ligado nessas ideias. Bimestre seria 2 meses, trimestre 3, semestre 6. Então a gente tem que saber esses detalhezinhos, pessoal, para não ficar perdido na conta. Então o tempo vai ser 2 meses. Então como é que a gente vai calcular agora? Lembrando da fórmula que a gente colocou logo lá no início da nossa revisão, J é igual a CIT. Então é C vezes I vezes T. Ficou tudo junto aqui porque eu falei J igual a CIT. Ok. Então juros é igual a C, é o capital, 550, vezes I é a taxa, é 1%, só que eu tenho que colocar dividido por 100. Por 100, a não ser que vocês dividam antes e tragam o valor para cá. Vezes o tempo. O tempo vai ser 2 meses. Olha o tempo aqui, 2. Pronto. Então juros é igual a 550. Aqui, pessoal, tudo em cima está multiplicando e dividindo pelo de baixo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar tudo antes ou dividir logo. Eu vou multiplicar tudo antes. 550 vezes 1 dá 550. 550 vezes 2, eu faço o seguinte, pessoal. Eu multiplico 55 vezes 2 vai dar quanto? 55 mais 55 dá 110. E acrescento esse zero na resposta. Observe aqui, esse zero já tinha, é o que eu acrescentei, e esse zero aqui é do 55 vezes 2, que deu 110, e vezes 1 vai dar ele mesmo. Sobre 100, ficou um pouquinho torto aqui, mas está dando para entender, né? Então, juros é igual a 1.100 dividido por 100. Divisão com zeros, pessoal, é muito simples. Eu simplifico cortando os zeros aos pares, um de baixo com outro de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, ficou igual. Juros igual a 11 por 1, que vai dar 11. Olha que questão maravilhosa, pessoal. Juros igual a R$11. E R$11 está aí, ó, letra B. Então, observe que a banca, ela não cobra tão difícil assim. Olha só como só foi aplicação de fórmula. Basta que a gente lembre como aplicar a fórmula e também lembre a fórmula. J igual a CIT. J igual a CIT. Você não vai errar mais a fórmula de juros simples. Vamos fazer agora outra questão para a gente ver como ela pede também. Essa questão foi da Prefeitura Municipal de Mundo Novo. Olha o que a questão fala. Leia o texto a seguir e responda as questões 7 e 8. A questão fala o seguinte. Armando, no mês de janeiro de 2023, tinha um saldo na sua poupança de R$ 2.800. O rendimento da poupança é de 0,5% ao mês.
No mês de dezembro de 2023, o valor dos juros em reais dessa aplicação será de... Então, vamos fazer duas questões aqui, as duas de juros, uma que pede os juros, outra que pede montante, e vamos analisar as opções. Então, pessoal, vamos colocar aqui as informações que ele deu. Ele falou que em janeiro de 2023 tinha na poupança o valor de, vou botar aqui, em reais, tinha R$ 2.800. Aí ele fala o seguinte, que o rendimento dessa poupança ao mês é de 0,5, ou seja, o rendimento que é em juros é a nossa taxa, então a taxa I é igual a 0,5% ao mês, esse AM significa ao mês. Aí ele pergunta, em dezembro, qual vai ser os juros? Então você observa que ele não falou explicitamente a quantidade de tempo, só que ele falou que começou em janeiro e pede em dezembro. Então, e a quantidade de juros, a taxa é ao mês. Então, vão ser quantos meses de dezembro a janeiro, pessoal? Então, como o ano ele tem 12 meses, então o tempo vai ser igual a 12 meses. Então, a gente tem que estar atento nesses detalhezinhos. Agora, pessoal, a gente vai encontrar os juros. Vocês lembram da fórmula de juros? Simplesmente é J igual a CIT, para a gente decorar. C vezes I vezes T. Então, J igual a CIT. J de juros, C de capital, que é o valor inicial, I de taxa e T de tempo. Lembrando que esse I aqui, geralmente é dado em porcentagem, a gente tem que transformar para tirar essa porcentagem. Então, aqui vai ficar J, que ele quer, igual C é o capital, 2.800, vezes I é a taxa. Geralmente eu coloco entre parênteses e coloco dividido por 100 para poder tirar a porcentagem. A gente simplesmente divide por 100 vezes o tempo, que é 12. Aqui, pessoal, eu posso multiplicar tudo em cima ou dividir logo, ou se tiver zero em cima e zero embaixo, eu posso cortar, pessoal, porque como aqui é uma multiplicação, aqui é como se fosse apenas uma coisa. Então tá tudo isso dividido pelo de baixo. Então eu posso simplificar aqui, ó. Zero de baixo, zero de cima. Zero de baixo, zero de cima. Poderia simplificar por esse zero? Não, porque esse zero ele está acompanhado com vírgula. Ele está antes da vírgula, eu não posso. Então eu cortei dois zeros de baixo com dois de cima. Então em cima vai ficar J igual, aqui ficou apenas 28 vezes 0,5 vezes 12. Observe que embaixo está dividido por 1, mas esse 1 não preciso colocar, porque um número dividido por 1 vai ser sempre ele mesmo, então não preciso nem colocar. Então aqui em cima eu tenho uma multiplicação tripla, então eu posso multiplicar passo a passo. Para facilitar, pessoal, vou multiplicar primeiro os dois números inteiros, depois eu multiplico pelo decimal. Então 28 vezes 12 vou fazer aqui no passo a passo. 28 vezes 12, a gente multiplica tudo pelo 2 primeiro. 8 vezes 2, 16, coloco 6 sobre 1. 2 vezes 2, 4, com o que subiu, 5. Agora eu multiplico tudo pelo 1 e coloco o resultado a partir dele. 8 vezes 1 dá 8, 2 vezes 1 dá 2. E no fim eu somo todos os valores. Aí boto um mais aqui. 6 não tem nada embaixo, continua apenas ele mesmo. 5 mais 8 vai dar 13, coloco 3 sobre 1. 2 mais 1, 3. Pessoal, se eu errar alguma dessas contas aqui que eu estou fazendo, vocês podem comentar aí, porque às vezes a gente se passa em continhas básicas, soma, subtração, divisão, certo? Então, se tiver algum erro aí, vocês podem estar comentando. Então, vamos confirmar. 6, 8 mais 5 vai dar 13. Coloco 3 e subo 1, 2 e 2, 3. Pronto. Então, aqui em cima vai ficar J igual 336 vezes 0,5. Agora, eu vou continuar a multiplicação embaixo aqui, vezes 0,5. Multiplicação com zero, pessoal, é super simples. Eu faço a multiplicação, multiplicação com o número decimal, eu faço a multiplicação como se não houvesse o número decimal e no fim eu vou usar a regra para vírgula. Então vamos fazer. 6 vezes 5 dá 30, coloco o 0, subo 3 aqui, 3 em 1. 5 vezes 3, 15, com 3 que subiu, 18, coloco 8, subo 1. 5 vezes 3, 15, com o que subiu, 16. Multiplicando tudo pelo zero vai dar uma carreira de zeros aqui. Então, porque aqui vai ser pelo zero. Então, não precisaria nem colocar. Aqui agora eu vou somar 0, 8 mais 0, 8, 6 mais 0, 6, 1 mais 0, 1. Agora, na regra, deixa eu consertar esse 6 aqui. Eu vou observar quantas casas decimais eu tinha à direita da vírgula. Observe que eu tenho apenas um número à direita da vírgula, então apenas uma casa decimal. Então, o resultado final ele vai estar com uma casa
à direita da vírgula, com o número à direita da vírgula. Então dá 168,0, que é o próprio 168. Está aí, pessoal, a opção letra E. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos fazer agora a outra questão, que é seguindo essa sequência, que agora ele vai pedir o montante. Então vamos lá? Essa questão é continuação da anterior. Ela fala: o valor do montante será dividido igualmente com seu irmão. Nessas condições, o valor que cada um vai receber em reais será de... Então, pessoal, como é a sequência da outra questão, vamos analisar as informações da outra questão. Então, só relembrando aqui, as informações da outra questão que não vai nos servir é o capital, que é 2.800, e os juros, que é 168. Por quê? Porque ele quer saber o montante para cada um dos dois irmãos. Então, a fórmula de montante é montante igual a capital mais juros. Então, vamos fixar essa informação aqui na mente para a gente encontrar qual é o valor do montante. Então, aqui, pessoal, já coloquei aqui, o montante é 2.800 mais 168. Está aqui do lado a soma. 0 mais 8, 8. 0 mais 6, 6. 8 mais 1, 9. 2, continua aqui, certo? Essa é a resposta? Não, porque ele quer o valor do montante para dois irmãos, para cada um dos irmãos. Então, a gente vai dividir simplesmente esse valor por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Para ver quantos tem de resto aqui, sobra um 0. Desse esse 9. 9 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1 de resto. Desse esse 6 que eu não usei. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Sobra um 0 de resto. Desse esse 8 que eu não usei. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Sobra um 0 de resto. Ou seja, a resposta é 1484. Olha a opção de resposta aí, pessoal. Super simples essa continuação da questão. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos para a próxima. Nossa próxima questão, pessoal, também da Banca Instituto Bahia, fala o seguinte: o montante em reais de uma aplicação de 3.380 a juros simples de 1,3% ao mês durante 2 anos vale aproximadamente. Então é outra questão de montante, pessoal. Geralmente questão de montante a gente tem que achar primeiro a quantidade de juros, então uma questão emenda na outra. Vamos lá? Agora que a gente já fez a leitura da questão, pessoal, vamos pegar as informações que foram dadas. Ele quer o montante de uma determinada aplicação. Então o montante a gente não sabe, eu vou colocar aqui interrogação. Eu sei que na questão ele falou que o capital está logo aí acima. Capital, que é o valor inicial de aplicação, ou um valor que é colocado para correr juros, foi R$ 3.380. Ele falou também que a taxa de juros é de 1,3% ao mês. Então, a taxa de juros é o I, igual a 1,3% ao mês. Lembrando que quando levarmos para a fórmula, esse valor tem que ser dividido por 100. E o tempo total vai ser igual a 2 anos. Só que aqui, pessoal, um detalhe que pode confundir várias questões de juros simples. A taxa, a gente tem que olhar o seguinte: a taxa, ela está ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre, ok. E tem que olhar também o tempo. Então, a taxa ela tem que estar na mesma unidade do tempo também. Olha só, aqui está o mês e o tempo está em anos. Então, se eu colocar o 2 aqui na fórmula, vai estar totalmente errado, pessoal. Então, eu tenho que transformar para a mesma unidade, para a mesma medida de tempo. Se aqui está o mês, então eu tenho que transformar 2 anos para meses. 2 anos tem quantos meses, pessoal? Cada ano tem 12 meses, então 2 anos vão ter 24 meses. Então, aqui é um detalhe muito importante, pessoal, que às vezes a banca ela usa essa maldadezinha, digamos assim, para poder confundir o estudante. Então, aqui está o mês, a unidade tem que estar ao mês. Se aqui essa taxa fosse ao ano, eu iria usar 2. Outra coisa, se essa taxa aqui, por exemplo, fosse ao bimestre, ao semestre, eu teria que transformar. Olha só, como é que a gente transforma? A gente sabe que um ano ele tem 2 semestres, porque 6 meses mais 6. Um ano ele tem 4 trimestres, então a gente tem que saber essas dicasinhas, certo, pessoal? Se, por exemplo, aqui ele perguntasse, dasse a taxa ao dia, a gente teria que transformar para dias. Só que aqui está o mês, então transformamos. Pronto. Vamos agora aplicar na fórmula. A fórmula é J igual a CIT. Então eu aconselho vocês, se vocês tiverem dificuldade para decorar, é só falar assim: J igual a CIT, J igual a CIT. Então juros igual a capital vezes tempo, vezes taxa vezes tempo. Então juros é igual a capital, tá aqui que é 3.380,
3.380, vezes a taxa está aqui, que é 1,3, só que eu coloco 1,3 sobre 100 para tirar a porcentagem, vezes o tempo, é 2 anos, só que como a taxa está ao mês, vai ser 24 meses, vezes 24. Então, J é igual, multiplico tudo aqui em cima, ou posso ir simplificando. Aqui eu simplifico esse zero com esse, então vai ficar 338 em cima, embaixo ao invés de 100 vai ficar 10. Então tá, 338 vezes 1,3 vezes 24. Vou fazer vezes 1,3 aqui do lado. 338 vezes 1,3. Deixa eu suspender um pouquinho aqui. Multiplico tudo pelo 3 primeiro. 8 vezes 3, 24. Coloco 4 e subo um 2 aqui. 3 vezes 3, 9, com 2 que subiu 11. Coloco 1 e subo 1. 3 vezes 3, 9, com 1 que subiu... com 1 que subiu 10. Então aqui 10. Vamos confirmar? 8 vezes 3, 24. Coloco 4, subo 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Boto 1, subo 1. 3 vezes 3, 9, com 10. Pronto, agora multiplico tudo pelo 1. Vai dar ele mesmo. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 1, 3. Faça a soma. Aqui é 4. 8 mais 1, 9. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. Vejo quantos números eu tenho à direita da vírgula. Observe que eu tenho apenas 1. Em cima não tem vírgula. Então a resposta vai estar com um número à direita da vírgula. Então, essa multiplicação deu 4.394. Então aqui em cima vai ser 439,4 vezes 24. Lembrando que tem um 10 aqui embaixo para a gente não esquecer. Vou fazer essa multiplicação aqui também. 439,4 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Coloco 6, subo 1. 9 vezes 4, 36. Com 1 que subiu, 37. Coloco 7, subo um 3 aqui. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Coloco 5, subo 1. 4 vezes 4, 16. Com 17. Pessoal, se eu errar aqui alguma continha dessa aqui, vocês podem estar aí comentando, porque às vezes a gente se passa em alguma dessas contas, certo? 4 vezes 2, 8. 9 vezes 2, 18. Coloco 8, subo 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. E 4 vezes 2, 8. Faço uma boa soma aqui. Aqui é 6. 7 mais 8, 15. Coloco 5, subo 1. 8 e 5 dá 13. Com 1 que subiu, 14. Coloco 4, subo 1. 7, 7, 14. Com 1 que subiu, 15. Coloco 5, subo 1. 8 e 1, 9. Com 1 que subiu, 10. Pronto. Agora, eu vejo quantas casas decimais eu tinha à direita da vírgula, ou seja, quantos números. Tinha apenas 1. Então, vai ficar uma casa decimal. Então, juros é igual todo esse número aqui, que vai ser 10.545, 10.545,6 sobre 10. Como é que eu faço essa divisão por 10, pessoal? Ou qualquer zero que esteja aqui. Quando eu divido um número decimal, presta atenção, se você não souber fazer aquela divisão lá. Quando eu divido um número decimal por 10 ou por 100 que seja, por algo que tenha zero aqui, eu vou olhar a casa decimal aqui, a vírgula. Olha só, se eu estou dividindo, essa casa decimal ela vai para a esquerda. Então, se eu dividir por 10, ela vai andar uma casa. Se eu dividir por 100, que são 2 zeros, ela anda 2 casas. Então, eu olho a quantidade de zeros que tem embaixo e a quantidade de vezes que a vírgula vai andar para a esquerda. Então, simplesmente esse número vai ficar J igual a... ela vai andar apenas uma casa. Então, vai ficar 1054,56. Certo, pessoal? Então, ela andou uma casa, é como se eu estivesse fazendo a divisão por 10. Se ela andasse 2 casas, fazendo a divisão por 100. Então, esse é o valor dos juros. É a resposta? Não. Por quê? Porque ele quer o montante. E a gente lembra que montante, deixa eu botar a fórmula aqui, montante é igual a juros mais capital. Vocês lembram disso? Então, o montante vai ser igual ao valor dos juros que eu encontrei aqui, mais o valor do capital que está aqui em cima. Então, aqui eu já vou emendar, certo, pessoal? Então, aqui vai ficar montante é igual. Vou fazer esse valor, já vou colocar o valor do capital. Então, vou colocar aqui. Lembrando que tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Esse é o motivo da gente fazer aquela revisão de números decimais. Então, esse vírgula 00 eu tenho que encaixar aqui, ó, vírgula 00, porque a vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Então, eu vou encaixar 3.380 aqui agora. 3.380. Isso aqui eu estou fazendo uma soma, viu, pessoal? 6 mais 0, 6. 5 mais 0, 5. A vírgula eu coloco aqui. 4 mais 0, 4. 5 mais 8, 13. Coloco 3, subo 1. 1 e 0, 1. Com 3, 4. E 3 mais 1, 4.
Então a vírgula já está embaixo de vírgula, ou seja, resposta certa 4.434,56. Letra C, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.